Toda semana a gente tem trazido mulheres. Nosso programa é um programa que sempre valoriza as mulheres. E a cada semana a gente tem trazido mulheres que fazem um diferencial dentro do nosso estado do Piauí, que representam grandes mulheres e, obviamente, por que não, o Brasil e o mundo conhecer essas mulheres do nosso estado. Hoje eu vou conversar com Raquel Vilar. Ela se encontra agora aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E ela é diretora-geral do Vilar Hospital de Olhos. Hoje ela é a nossa convidada. É uma mulher que influencia e, de uma certa forma, vai influenciar. Vamos conhecer um pouco da história dela, vamos ouvir um pouco dessa história nesse mercado tão importante, empresarial. E como é, de repente, administrar, né, ser uma diretora-geral de um hospital de referência, como mulher, com empreendedorismo feminino, trazendo essas informações especialmente para a gente. A gente sabe que o melhor da vida é quando você vê uma grande mulher valorizando outras mulheres, mas principalmente sendo respeitada dentro do mercado por homens também. Hoje nós vamos conversar com ela, porque ela é sim uma empreendedora de sucesso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer enorme estar lhe recebendo aqui, minha querida. Obrigada, Vanusa. Parabéns a você também pelo programa Bom Dia News, né? Com certeza de grande audiência. E é uma alegria, muito obrigada, é um prazer estar com vocês, falando um pouquinho sobre a nossa trajetória. Com certeza, porque a gente vê que você é uma mulher... a Raquel Vilar é uma mulher que, de uma certa forma, está dentro de uma empresa, sendo diretora geral, sendo exemplo dentro do empreendedorismo feminino e também sendo exemplo de respeito e, obviamente, sendo uma diretora geral, comandando homens e mulheres e a própria administração dessa empresa. Uma empresa que ganhou o mercado e, obviamente, o mercado hoje tem um respeito gigantesco. A população tem credibilidade, passa... essa credibilidade e ao mesmo tempo recebe essa credibilidade da empresa. E aí a gente fica muito feliz de tê-la hoje aqui, porque durante um bom tempo, nós mulheres, as pessoas achavam que a gente só seria mulheres para dentro de casa. E de repente, você se torna uma administradora há quase 30 anos de uma empresa. Sim. Isso não é brincadeira, é uma mulher que está do lado de grandes homens, por que não dizer, né? Exatamente. E eu agradeço ao meu esposo, que é um grande oftalmologista, Francisco Vilar, por ter me recebido na sua empresa, né? Porque, como eu falei, iniciei em 1996 com ele, no seu consultório. Então, eu consegui enxergar o potencial, né, que ele, como oftalmologista, na clínica dele. E naquela época, realmente, não era comum ver esposas de oftalmologia e de médicos trabalhando, né? Porque, em tese, você não tem muito o que fazer num pequeno consultório, com uma secretária, normalmente um vigilante, né? Porque as outras funções são terceirizadas, né? Uhum. Mas eu consegui enxergar isso naquela época, que tinha muito o que fazer, né? Então, eu comecei a me dedicar a estudar a gestão. Porque eu fui, a minha graduação é Direito. Eu sou de uma família, né, que tem muitas mulheres, né, como defensoras públicas, auditoras, né? Então, assim, eu queria seguir também a carreira jurídica. Eu tenho uma avó que é juiz, tenho primos, né, juízes. Então, é uma carreira muito bonita, a carreira de Direito. Então, eu casei muito nova e meu esposo sempre me incentivou a estudar. Mas vendo, né, primeiramente eu tentei fazer um concurso público, quase fui promotora. Né? Eu sempre digo, gente, porque às vezes não é o fim do mundo você perder um concurso que você queria tanto. Porque às vezes você enxerga uma oportunidade, às vezes dentro de casa, Sim. Que foi o que eu fiz. Então, naquele momento em que perdi o concurso, que eu queria tanto, né? Afinal de contas, todos nós buscamos a liberdade, né? A liberdade financeira. E naquele momento eu vislumbrei uma oportunidade dentro de casa. E foi assim que eu abracei. Então, eu busquei fazer cursos que o ajudasse, que visse o potencial e ajudasse a crescer. Agora sim, quando a gente ouve a fala da nossa diretora-geral,
do Vilar Hospital de Olhos, a gente percebe o quê? O que a gente percebe dentro desse mercado? É que quando um grande homem valoriza a grande mulher que ele tem dentro de casa e traz ela para participar não só dentro de casa, mas também desse campo administrativo e profissional e acredita nessa mulher, mesmo que você tenha uma outra profissão, mas naquele momento ele via segurança na esposa, ele via segurança na mulher dele, aquela mulher que poderia de uma certa forma ser a melhor amiga. E isso é algo diferente e ao mesmo tempo importante da gente falar numa época tão difícil, onde muitas vezes a mulher não é valorizada no momento que ela deveria ser valorizada. Porque nós vivemos uma atualidade em pleno século XXI, onde tudo está muito moderno, e é importante a gente ouvir que uma mulher chegou há quase 30 anos dentro de uma empresa, junto com o esposo, somando, daí então chegar aonde chegou, porque não foi só ele sozinho, por mais profissional que ele fosse, mas ele precisava dessa grande mulher do lado dele, ajudando ele também a administrar essa empresa. Isso também é um diferencial dentro do mercado. Sim, eu entendo que o esposo realmente tem que facilitar, né? Sim. Quando a esposa quer se dedicar à sua atividade ou vice-versa, né? Então, ambos têm que entender, têm que ter empatia. Eu entendo que a insegurança é algo normal, mas cabe a cada um de nós buscarmos, nos prepararmos. Foi o que tu fez, né? Porque a insegurança é normal. Se alguém nunca trabalhou numa empresa e você quer trabalhar, você tem que realmente ir para o chão de fábrica, como se diz. Então eu fui para conhecer de fato a então eu fui empresa. para a recepção, ficava na recepção, atendia os clientes, atendia o telefone, fazia o faturamento, fazia uma rescisão. Olha que interessante. Porque realmente a gente tem que sentir, né, quais são as dores daquele local. E não foram momentos fáceis, né? Não foram, mas é como você falou, ele me deu essa garantia, me deu essa credibilidade, até porque ele é exclusivamente médico. Então, ele não gosta dessa parte de gestão, que é normal, né? Cada um tem a sua habilidade, mas é algo que a gente cresce também com os nossos colaboradores. Então, a partir do momento em que eu entrei na empresa, eu comecei a escolher pessoas com perfil que gostassem também de estudar, de se aperfeiçoar. Então, eu comecei a receber currículos de nível superior, às vezes, para trabalhar na recepção conosco. Então, eu busquei, olha, por que você quer trabalhar assim? Não, porque eu já fui empresária, tentei, uma empresa não deu certo. Então, isso me deu uma segurança muito grande, porque meu curso não era de administração, meu curso era de direito. Eu estava me preparando, mas eu tive, durante todo esse período e ainda hoje, eu conto com excelentes colaboradores preparados, que nos dão a segurança de decidir, né? Através de dados, de indicadores, porque ao longo do tempo a gente foi se aperfeiçoando, colocando um sistema, né, que nos desse suporte para a tomada de decisão. Quem é essa mulher Raquel Vilar, com quase 30 anos, sendo diretora de uma grande empresa que é referência, que é uma marca, por que não dizer uma marca inesquecível, né? E que está no mercado conquistando tantas pessoas e, ao mesmo tempo, o que falar dessa mulher que se resguarda, que conhece tão bem a empresa ao ponto de ser uma diretora geral, mas que também reconhece seus colaboradores, reconhece cada um deles, como chegaram, muitas vezes com seus cursos superiores ou não, mas que tiveram interesse também de crescer dentro do mercado. Sim. Bom, eu sou Raquel Vilar, nasci em Teresina, mas morei muito tempo, até os 10 anos, no sul do Piauí, numa cidade chamada Colônia do Gorgueia. Olha, bem pertinho da cidade dos meus pais, São João do Piauí. Pronto, ela fica mais próxima ali entre Eliseu Martins Sim. e Alvorada do Gorgueia, Cristino Castro, fica naquela região. E com muito orgulho, né, meus pais eram administradores daquele projeto do INCRA, e nasci numa comunidade, né, crescendo junto com os filhos dos colonos, né? Naquela época era uma colônia do INCRA. Depois fui a Floriano, estudei no Colégio Industrial, depois aqui no Colégio das Irmãs e fiz a faculdade na Federal, né, no curso de Direito. Bom, toda essa nossa trajetória, antes de me casar também, passei um ano morando na Inglaterra.
eu fui ajudar uma tia minha que estava lá com o esposo fazendo um doutorado na área de computação. Então eu fui babá, fui cozinheira, o que precisava na área dentro de casa. Então aos 18 anos eu tive essa bela oportunidade de viver num país em que a gente conseguia ver que todos tinham oportunidade. E nós éramos muito bem aceitos. Naquela época, eu não sei hoje que é um pouco mais complicado nessa questão dos imigrantes, né, sejam estudantes ou não. Mas naquela época eu fui muito bem recebida na Inglaterra. E pude ter essa experiência. Então, eu levo comigo, né, toda essa experiência no sentido de valorizar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade. Então, casei em 1986 e tive logo os 3 filhos. Né? Antes dos 25 anos, eu tinha tido os 3 filhos. Terminei a faculdade de Direito e iniciei o trabalho com meu esposo. Então, eles foram nos vendo, né, trabalhando, e acompanhei meus filhos, porque a empresa não exigia tanto de mim naquela época. Então, um turno era dedicado aos meus filhos, deixar na escola, deixar em natação, judô, balé. E assim eu fui... Era muito prazeroso de alguma forma, né? Exatamente. Eu sou muito feliz de ter educado dessa forma. E eles, vendo o exemplo do pai, né, que gosta muito do que faz, os 2 filhos fizeram medicina, né? E hoje são oftalmologistas lá no nosso hospital. Nossa, que maravilha! Bom, só lembrando que ela também é uma das coautoras do livro Empreendedoras de Alta Performance do Piauí. Me fala desse livro e me fala dessa importância de você valorizar essas mulheres de alta performance. O que tudo isso representa para você e como a gente pode incentivar outras mulheres que estão assistindo o nosso programa. Uma das suas falas me deixou bem claro que toda mulher, ela não deve ficar presa a uma determinada função ou apenas profissão, mas ela pode sim, com muito prazer, com muito amor, aprender de tudo um pouco. Talvez essa empresa se torne tão grande, referência de credibilidade no mercado, porque você vestiu a camisa e sentiu na pele o que muitos sentem e que alguns empresários ou empresárias nem de longe sabem o que aquele colaborador vive dentro daquela empresa. Isso é um diferencial também, né? Sim, tudo na vida, Vanusa, é o nosso propósito. Sim. A gente tem que entender qual é o propósito. Qual o chamado, né? Desde que eu comecei a trabalhar com meu esposo, Francisco Vilar, eu senti que ele fazia uma medicina de qualidade. Ele buscava o melhor sempre. Né? Quando ele atendia um paciente que ele não poderia dar o melhor, ele indicava para outro centro maior, com muita honestidade, com muita transparência. Então, ao mesmo tempo, ele ia nos congressos e eu comecei a acompanhá-lo nos congressos. Então, eu tive a felicidade, por exemplo, quando eu estava iniciando, surgiu uma Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, que as palestras eram muitas vezes ministradas por médicos oftalmologistas que gostavam de gestão. Então, hoje eu faço parte dessa sociedade, sou inclusive palestrante, contribuo, meus filhos também contribuem. Então, a gente precisa entender isso, que a gente está num ambiente em que a gente tem que reconhecer, né, o papel das pessoas. E nós, mulheres, nós podemos ser né? Nós temos essa capacidade de ser, ao mesmo tempo, uma excelente dona de casa, né? Uma esposa, e também trabalhar numa empresa, seja compartilhando com o nosso esposo, seja outras empresas, seja empreender nas outras empresas. A gente tem que buscar isso. Enquanto a gente estiver trabalhando, a gente buscar experiência, porque no futuro, quem sabe, você pode ter a sua própria empresa. Então, é importante essa mentalidade empresarial, que nós mulheres, normalmente, a gente não tem. A gente costuma, né, ficar à sombra, às vezes, é o esposo, é o homem que toma iniciativa. Mas nós temos, sim, essa capacidade. A gente só precisa escolher algo que a gente vê sentido, porque quando a gente vê sentido em algo, a gente corre atrás e faz da melhor forma. Muito bom. E aí esse livro, como é que as pessoas conseguem ter acesso a esse livro que você fala dessas empreendedoras de alta performance dentro do Piauí? O livro é Mulheres de Alta Performance, né?
Foi uma iniciativa da Cacilda, né? Eu acredito, eu não tenho certeza onde é que está sendo distribuído, mas com certeza em alguma livraria aqui de Teresina, né? É interessante, pela né? Amazon, eu imagino. Recentemente também eu estive no grupo, no livro Mulheres de Fibra, que foi lançado em São Paulo pela Anne Sanders, que é também uma mulher de fibra que realmente que envaidece, que nos orgulha de tê-la aqui no Piauí, né? Então, assim, eu fico satisfeita por ser reconhecida. Ter essa referência e, ao mesmo tempo, a gente poder conhecer uma das mulheres que faz parte dessa história dentro do estado do Piauí como referência para as demais. Quantas mulheres precisam saber o que cada uma dessas mulheres representam dentro do nosso estado? Acho que hoje muitas mulheres passaram por situações onde elas não tiveram a mesma oportunidade que a Raquel. Não tiveram a oportunidade de estar dentro do mercado somando. Muitas vezes seus parceiros partem e elas não sabem como se comportar dentro daquela empresa ao qual elas poderiam estar também ajudando a administrar. Então isso é uma referência, Raquel. É por isso que é sempre bom a gente se esforçar um pouquinho para entrar no universo. Se a família tem uma empresa, eu sugiro que nós tenhamos esse esforço de entrar, de valorizar, de entender. Nós temos que ter um plano B, né, na vida. Às vezes a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então nós temos que ter um plano B, porque a vida ela requer da gente coragem. Então a gente tem que ter coragem para não dar lugar à tristeza. Não dá lugar à tristeza. A gente tem que buscar sempre motivos para a gente sair, para a gente cuidar da gente, a gente cuidar do outro, a gente ver o crescimento das pessoas, não só da nossa família, dos nossos filhos, mas daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a empresa é isso. Eu não vejo sentido, né, nenhum você ter uma empresa para que você não veja também o crescimento daquelas pessoas que estão ao seu redor. Participação dessas pessoas, né? Você falou uma palavra tão interessante. A certeza que a gente tem uma frase, né? É que existe sempre uma mudança na vida de todo mundo, na família de todo mundo. E eu gostei da forma leve como você trouxe, né? Há sempre uma mudança para tudo na vida e a gente tem que estar preparado para essas mudanças. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Então, se você é um esposo, se você é um pai e tem uma pessoa dentro de casa que você tem que valorizar, o primeiro de tudo é a sua esposa e os seus filhos. A primeira pessoa que você tem que valorizar dentro da tua casa, quando você forma uma família, é o esposo, a esposa e a esposa, o esposo. E os demais familiares que estarão chegando nessa família. Então, eu acho que foi isso, uma referência muito positiva que vocês tiveram nesse campo de trabalho. E eu fico muito feliz de lhe conhecer um pouco mais aqui, dentro do programa, e as pessoas também. Cada entrevistada que a gente traz tem uma história diferente. E é importante, porque quem está em casa não tem nem ideia, né? Exatamente. E eu só queria dizer que, além de valorizar, você tem que buscar o profissionalismo. Não é só colocar um familiar. Sim. É complicado trabalhar saber em se família. Ele está apto, né, também. Trabalhar em família, empresa, não é fácil. Sim. Porque a pessoa primeiro tem que saber dos desafios, né, trabalhar o dia a dia e principalmente se profissionalizar. Não é porque é esposo ou esposo que está apto a trabalhar numa empresa, mas também é se profissionalizar.